Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, A Verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último vídeo, irmãos, ontem, nós vimos o embate, ainda aquele embate entre Jesus Cristo e o povo judeu. Mas ficamos já naquela parte final. Naquela parte final, quando Jesus Cristo começa a doutrinar mais forte, dizer a verdade. Doutrinar mais forte, irmãos, na realidade, quando ele usa a expressão doutrinar, colocar regras mais fortes, é falar a verdade. A verdade da vida, de que tem que se fazer. E isso para muitas pessoas é um choque. Elas não querem fazer isso. Então há um grande embate entre a pessoa e as doutrinas estabelecidas e as regras estabelecidas. Porque de qualquer forma, a salvação foi de graça através de Jesus Cristo. Mas ela não pode ser, ela foi de graça dada a você. Mas não pode ser da forma que você quer. O fato de ser de graça, não precisar você pagar nada, não quer dizer que vai ser da forma que você quiser, que você determinar. Você já está ganhando de graça. Certo? Já está ganhando de graça. Você não precisou pagar com a vida para ter a sua salvação. Jesus Cristo fez isso por você. Agora as regras de receber esta salvação, você tem que se submeter. Afinal de contas, é muito bom, é bom para você e é a sua única opção. E você pode fazer isso. Então você não tem que seguir suas regras. Você tem que seguir as regras de Jesus Cristo. E essas regras que Jesus Cristo ensina, em que a gente tenta recusar. Porque faz com que eu me conserte, tire os erros e fique naquilo que realmente Deus quer. Na realidade, nós, os homens, somos muito ruins para nós mesmos e queremos seguir as nossas regras, queremos estabelecer os modos como a gente vai fazer, do jeito que a gente vai fazer, como fazer. Não, você não pode nada, você não tem nada, você não faz nada. Deus e o Senhor Jesus Cristo determina tudo e é a melhor maneira para mim, graças a Deus por isso. Então, quando ele começa a falar essas verdades, a corrupção, a enrolação, o engano, a malícia do povo de Deus, é do povo de Deus que nós estamos falando, o povo judeu ali, era muito grande, irmão. E isso combatia as religiões, a religião no momento, que era o judaísmo, né, o ensino da lei de Moisés, não era a lei que era errada, era o povo que fez a religião errada. As religiões são erradas porque foram estabelecidas pelos homens. Tudo que os homens fazem é errado. Deus deu a lei, não a religião. Deus deu a lei. Se o povo judeu seguisse a lei, até hoje eles não teriam uma religião, eles teriam uma lei que seguisse. Mas eles nunca obedeceram à lei de Deus. Por isso transformaram em religião. Todas as religiões hoje são erradas e nenhuma religião salva. Por quê? Porque são feitas pelos homens. Se os homens seguirem os ensinamentos de Jesus Cristo e a lei de Deus, acabou-se. Certo? Então, diante deste trabalho, dessa recusa deles de receber a doutrina de Jesus Cristo, infelizmente, diz que eles não querem se chegar a Deus. Certo? Por isso, muitos dos discípulos e seguidores de Jesus Cristo começaram a deixar de segui-lo. Na hora de se consertar, né? Na hora do bem bom, né? Multiplicação de pães, milagres, maravilha, tá tudo bem. É aquele oba-oba, aquela festa toda. Na hora de se consertar, você está errado. Aí já começaram a deixar Jesus Cristo. Muitos começaram a deixar de seguir Jesus Cristo. Então começaram a deixar Jesus Cristo dizendo que os ensinamentos dele eram muito fortes. Nessa hora, Jesus Cristo olha para seus apóstolos e diz: e vocês, querem também ir embora, me deixar? Pedro tomou a palavra e respondeu maravilhosamente: Senhor, para quem iremos nós? Glória a Deus, só tu tem palavra de salvação e vida eterna. E mesmo que essas palavras sejam duras, mas elas são vida. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Messias, o Salvador de Israel, o Filho do Deus vivo. Nós quem? Ele estava dizendo. Ele e os outros 11 apóstolos. Nós não vamos te deixar. Que os outros deixem, mas nós seguiremos. Mesmo que tenhamos que nos consertar, mesmo que tenhamos que nos submeter, nós ficaremos contigo. Por quê? Porque a gente vai para onde? Para quem? Está tudo condenado. Vai tudo para o inferno. Fora de ti, tudo é inferno. Então a gente não vai para canto nenhum, não. Vamos ficar contigo, Jesus. Esse é o desejo de todo seguidor de Jesus Cristo. Deve ter.
para onde somente Jesus Cristo tem salvação. Mesmo que você tenha, mesmo que ele diga que você tem que se consertar, aceite, tire seus erros e siga Jesus Cristo. É o melhor para você. É o conselho melhor para você. Jesus Cristo, diante dessa resposta de Pedro, né? Diante dessas palavras de Pedro, que eram as palavras de todos os 11 apóstolos também, não só era Pedro que pensava assim, ele disse: eu escolhi vocês 12, não é? Eu escolhi vocês 12. Exatamente, fui eu quem escolhi vocês. Mas um de vocês é um diabo. Um impacto fulminante, um abalo tremendo no meio dos apóstolos, que depois de ouvirem isso, com certeza ficaram imaginando: quem será? Que coisa, que bombástica verdade é essa que Jesus Cristo está falando? Quem será de nós? Até o próprio Judas traidor, deveria ter dito ao outro, a Tiago, a Filipe: será que sou eu? E o outro dizendo: não, será que sou eu? Jesus revela as coisas antes de acontecer, para que saibam que ele é verdadeiro, que ele realmente é o Messias. Então, como tudo estava estabelecido, foi feito, como Jesus falou, se cumpriu tudo cabalmente. E ele falou tudo antes. Depois desse confronto de palavras entre Jesus Cristo e os seguidores, discípulos, os próprios judeus, toda a multidão que seguiam a lei, o Senhor evitou, Jesus Cristo evitou muito andar pela região da Judéia, pois os judeus não aguentavam ver a verdade de que serviam a Deus, de que não serviam a Deus como deveriam servir, que eram hipócritas, maliciosos, que só se apoiavam no fato de serem descendentes de Abraão no sangue. Mas na fé não, eles não seguiam a mesma fé de Abraão, o Messias, que Abraão tinha no Messias, no Salvador, que era o próprio Jesus Cristo. Eles só tinham o sangue de Abraão, mas se gabavam disso: nós somos descendentes de Abraão, porém não seguiam a fé de Abraão. Por isso Jesus Cristo começou a andar mais pelas regiões da Galileia, e como estava próximo à festa dos tabernáculos, festa nacional Israel instituída na lei de Moisés dada por Deus, toda a família de Jesus Cristo sempre estava nessa festa. Os irmãos, as irmãs, Maria, sua mãe, né, que moravam ali na Galileia, iriam até a Judeia, até Jerusalém, até a festa do templo. José, sim, seu pai, iriam até a festa do templo. Mas antes, quando a família de Jesus Cristo percebeu que Jesus Cristo não iria para a festa, eles disseram a Jesus Cristo: sai daqui, vai para a Judéia, para a festa dos tabernáculos, para que os teus seguidores lá vejam as tuas obras também. Porque não há ninguém que queira a fama, que queira aparecer, mas fique somente nessa região daqui. Se tu é mesmo o Messias que todos andam dizendo, o Filho de Deus, vai, diz isso ao mundo inteiro. Como os irmãos de Jesus Cristo, irmãos, não criam nele, não acreditavam nele, por isso que Jesus Cristo andava mais com os seus discípulos do que com sua própria família, que eles não acreditavam, certo? Eles queriam isso, eles queriam que Jesus Cristo se mostrasse logo a todos, fazendo milagres, sinais, maravilhas, né? Na frente das autoridades, mostrasse a todos que era o Messias, ou então seria descoberto que era um impostor. Jesus Cristo, percebendo o teor indireto das palavras de seus irmãos contra ele, disse: não há aquele que não queira a fama que apareça, que não queira aparecer. Jesus Cristo sempre demonstrou humildade e simplicidade, certo? E ele sabia calcular cada momento, onde poderia aparecer e onde não poderia aparecer. A festa dos tabernáculos, irmãos, era a festa dos grandes líderes religiosos, estavam ali em Jerusalém, no templo, né? Toda aquela fama, toda aquela... Está entendendo? Era isso que os irmãos de Jesus queriam, que ele tomasse a fama, que ele chegasse logo na frente, como muitos religiosos, líderes religiosos só querem isso, a fama. Dizer que é o líder, dizer que está na frente, mostrar que é o tampa. Sabe o que Jesus Cristo responde para seus irmãos? Ainda não chegou o meu tempo, mas o tempo de vocês sempre está pronto. Eu não faço como eu quero, mas como meu Pai Celestial quer. Vocês não fazem tudo do jeito que quer, sempre no tempo que quer, para todo mundo. Vocês seguem as mesmas normas corruptas que aqueles que estão ensinando colocam para vocês. Por esse motivo é que o mundo não maltrata vocês,
Jesus Cristo dizendo a seus irmãos, filhos de Maria e José, seus irmãos, porque Maria, a mãe de Jesus, esposa de José, teve muitos filhos depois de Jesus Cristo. Maria não ficou virgem depois de Jesus Cristo. É mentira. E é uma mentira vinda do inferno. Por quê? Porque a própria Bíblia mostra que não eram os judeus, o povo judeu que era irmão de Jesus Cristo, não. Isso é irmão por nacionalidade. Agora, da família de José e Maria, mãe de Jesus, ele tinha muitos irmãos que eram filhos dele, de Maria e José. Certo? Maria não ficou virgem. É mentira. E Jesus Cristo já disse que quem faz essas coisas é filho do diabo. Porque ele é o pai da mentira. Né? Se a Bíblia mostra uma coisa, as pessoas dizem que é outra, é diabo, é Satanás. Jesus Cristo diz para seus irmãos que eles e o mundo estavam de acordo. Já Jesus Cristo não. A Jesus Cristo diz, por isso que o mundo não maltrata vocês. De jeito nenhum, porque vocês são iguais a eles. Seguem as regras do mundo, da sociedade, do povo que está aí. Mas eu, Jesus Cristo, não. O mundo me odeia. Gravem bem isso, viu? Jesus Cristo, o mundo me odeia. E as pessoas não querem vir a mim, porque eu digo que eles estão errados para mudar de vida e para consertar seus erros. Eu não engano eles, eu digo a verdade. Mas vocês fazem tudo como eles querem. Por isso eles não têm problema com vocês. Então vão para a festa. Eu, porém, não subo a esta festa, porque ainda meu tempo não está cumprido. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Vão para a festa, os irmãos de Jesus Cristo dizendo a seus irmãos, vão para a festa. Vocês estão juntos, vocês não dizem nada contra eles, nem eles dizem contra você, está tudo bem. O mundo dorme no maligno. Por isso que é preciso se separar do mundo, não em corpo, não em presença, mas se separar das práticas que as pessoas fazem, que a sociedade faz hoje. Se você não deixar o que a sociedade faz hoje e começar a fazer o que o Evangelho ensina, você está junto com o mundo e você não pode ser salvo. Jesus Cristo diz, faça o que eu ensino. E o mundo me odeia. Se você está sendo recebido pelo mundo, é uma benção. Pastor fulano de tal, todo mundo aceita pastor fulano de tal. O mundo. Todos estão errados, aceita fulano de tal. Por quê? Já Jesus Cristo eles odiavam. Por quê? Porque Jesus Cristo dizia a verdade. Quando esse pastor fulano de tal, que é amado pelo mundo, disser a verdade a eles vão odiar ele. Certo? Mesmo ele não fazendo nada contra eles, mas eles vão odiar ele, porque ele diz a verdade. Quando ele não diz a verdade a eles, eles amam ele. O mundo ama aqueles que não diz nada contra eles. Certo? Esta é a realidade que Jesus Cristo ensinou. Por isso que Jesus Cristo disse isso. Então, havendo dito isto a seus irmãos, Jesus Cristo ficou na Galileia, e seus irmãos e família foram para a Judéia. Mas, quando os irmãos de Jesus Cristo já estavam na festa, Jesus Cristo decide então subir, porque ele não segue ele mesmo. Ele recebe a orientação do seu Pai, que é o que nós devemos fazer, receber a orientação de Deus. Então ele vai até a festa, vai até Jerusalém. Mas quando os irmãos de Jesus Cristo já estavam lá, aí Jesus Cristo sobe a Jerusalém até o templo onde estava acontecendo a festa. Só que ele subiu sozinho, ocultamente, sem muito alarme, sem show, sem mega aparição, porque sempre foi o caráter de Jesus Cristo a humildade e a simplicidade. Pois bem, estando já no meio da festa, andando no meio de todos, né? Com a capa, né? Tinha a capa. Então Jesus Cristo estava lá andando no meio de todos. Toda a família dele chegou. Então, os judeus, ele começou a escutar o que o povo dizia na festa, a respeito dele mesmo, de Jesus Cristo, ele ouvindo, né? E o povo dizia, onde está ele? Disseram que Jesus Cristo estaria nessa festa, toda a família dele chegou, mas ele ainda não. Dizia o povo de Jerusalém que procuravam Jesus Cristo na festa. Também Jesus Cristo pôde ouvir uns discutindo entre eles, dizendo, ele é um bom homem, faz milagres, faz sinais, faz coisas boas. Já outros diziam, não, é mentira, ele só faz enganar o povo, ele é um charlatão.
Ele é mais um charlatão da vida que apareceu aí. Mas ninguém ousava falar de Jesus Cristo publicamente, com medo dos judeus em geral. Por quê? Porque, de qualquer forma, os judeus tinham sido beneficiados com os milagres, sinais, maravilhas, curas divinas. A festa, irmãos, durava 7 dias, chamada Festa dos Tabernáculos. E Jesus Cristo só ouvindo o que esse povo dizia a respeito dele nos primeiros dias. Quando foi na metade da festa, mais ou menos entre o 3º e o 4º dia de festa, Jesus Cristo subiu ao templo, né? Ali estava ali no meio de Jerusalém. Aí subiu ao templo e se revelou ao público como? Dizendo, eu sou Jesus Cristo, eu sou... Não. E ali quando ele subiu ao templo, começou através de milagres, curas, maravilhas. Começou a curar o povo, começou a ensinar a lei de Moisés. Por isso ele se revelou. É isso que um servo de Deus faz. Ele não se revela com a boca não, gritando e anunciando que chegou não. Certo? Ele se revela com o modo dele de agir, fazendo milagres, sinais, maravilhas, falando a verdade do Evangelho. Ele não precisa fazer alarme, nem mega show não. Não precisa ter um mega show para ouvir a palavra de Deus não. Se na simplicidade, no momento, ele fala a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro seguidor. Os mega shows, as megas operações para pregar o Evangelho não são muito bem vistos não. Viu? Porque chama mais no homem o fato da mega operação, o fato do show, e não da palavra em si. Da palavra em si é simples e direta. É disso que se precisa para se converter. E não da mega produção com um trio elétrico, aquele show todo. Aquilo é conto da fantasia. Palavra pregada pode ser verdadeira, pessoas podem se converter, certo? Porque a palavra de Deus é eficaz, seja onde for. Mas a melhor maneira é o sentido da pessoa que está ouvindo for na palavra, sem mega show, sem mega operação. Então Jesus Cristo começou a fazer os sinais e maravilhas e começou a ensinar a lei de Moisés ao povo. Então ele se revelou, todos perceberam, esse é Jesus Cristo. Então todo o povo começou a dizer, como pode isso? Este homem, Jesus Cristo, é pobre, igual a nós, nunca estudou. Nunca foi ensinado como os sacerdotes para ensinar a lei. Os sacerdotes, naquele tempo, irmãos, os pobres eles não tinham letras, não tinham estudos. Somente os filhos dos grandes ricos é que tinham conhecimento até as leis, que podia aprender a ler e a escrever. Agora, os sacerdotes, que eram o povo colocado por Deus para ensinar a lei ao povo, todos eles aprenderam a lei para ensinar. Por isso que o povo ficou espantado quando Jesus Cristo estava ensinando a lei de Moisés. Como ele aprendeu? Ele era pobre, carpinteiro, né? Não tinha riquezas para poder ter estudado. Nasceu pobre, viveu pobre, cresceu pobre. Não era sacerdote para saber da lei. E como é que ele estava ensinando a lei? Fazendo sinais e maravilhas. Então eles ficavam maravilhados com aquilo. Como ele sabe a letra do nosso alfabeto, dizia o povo ali. Se ele nunca aprendeu a ler nem escrever, como ele pode nos ensinar desse jeito? Jesus Cristo respondeu ao povo e disse, a minha doutrina e meus ensinamentos não são meus, mas é do Pai Celestial que me enviou a vocês. E se alguém quiser fazer a vontade de Deus por esses mesmos ensinamentos meus, comparando eles e olhando pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas, verá que não falo de mim mesmo, porque quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória de Deus, esse ensina a Bíblia, as Escrituras como ela é. E este é verdadeiro e nele não há injustiça. Vejam só, Jesus Cristo dizendo, Moisés deu a vocês a Bíblia, a lei bíblica, a lei de Deus, mas nenhum de vocês observa a lei. E por que mesmo nem obedecem à lei? Por que mesmo, sem saber nada da Bíblia, vocês procuram matar-me? Uma realidade, irmãos. Além de admirar Jesus Cristo pela profundidade que ele tinha na Bíblia, pelos sinais, maravilhas, apesar disso, eles tinham medo de Jesus Cristo por causa da verdade de Jesus Cristo falava da Bíblia. Verdade estas que atingiam cada um deles em particular e mandavam eles se converter. Eles tinham medo. Mas eles admiravam os sinais e maravilhas que Jesus Cristo falava. E a maneira como Jesus Cristo ensinava. Eles admiravam a maneira de Jesus Cristo ensinar, mas tinham medo das palavras de Jesus Cristo. Porque eram a verdade. Verdade atinge.
Verdade derruba qualquer coisa, irmão. Isso dá medo, isso é uma ameaça para aqueles que estão errados e não querem se converter. Era o povo. Por isso que Jesus Cristo disse: vocês nem seguem a Bíblia Sagrada, a verdade. Como eu digo a verdade, vocês querem me matar. Agora, quando Jesus Cristo diz isso abertamente, que eles queriam matá-lo, foi um estupim. Eles disseram para Jesus Cristo: você é louco ou tem demônio? Quem aqui está querendo te matar? Jesus Cristo rebate dizendo: fiz um milagre maravilhoso na cura de um homem cego de nascença entre vocês. E só porque foi no dia de sábado, vocês disseram que quebrei a lei de Moisés e queriam me matar. E querem me matar. Moisés deu a vocês a circuncisão. No 8º dia do homem nascido, somente os meninos nascidos no 8º dia, tem um corte no prepúcio do pênis, que marca a circuncisão e marca que ele decide seguir a fé, a lei de Moisés. E se cai no sábado, mesmo assim é feito. Por quê? Porque é para Deus. No dia de sábado. Mas é para Deus, tem que ser feito. Não está quebrando a lei de Deus. Só se quebra a lei de Deus trabalhando no sábado. Trabalhando um trabalho normal. Mesmo assim, é feito. Agora, por que no dia de sábado eu não posso curar um homem cego de nascença? Dizia Jesus Cristo a eles. A circuncisão pode, é aceita. Mas porque eu curei no dia de sábado, vocês não aceitam e querem me condenar à morte? Porque eu quebrei a lei de Moisés por fazer o bem também para Deus. Curar um cego, fazer um milagre. Hipócritas! Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Esse é o erro de vocês. E alguns judeus de lá mesmo, de Jerusalém, olhando de olhos arregalados para Jesus Cristo, diante desta verdade, que envergonhou e acabou com eles, disse: não é este Jesus que os nossos líderes religiosos procuram matar? Veja só, ele está aí ensinando abertamente e ninguém faz nada. Será que não sabem nossos líderes que este é o Cristo Messias? Bom, todavia, todos nós sabemos de onde este Jesus é, da Galiléia. Mas, quando vir o verdadeiro Messias, ninguém saberá de onde ele é. Mais um erro grosseiro do povo de Deus. Sabe-se sim pelas Escrituras. Isso mostra que eles não conheciam as Escrituras. Jesus Cristo ensinava, eles ficavam admirados com isso. Porque nas Escrituras estava escrito que o Messias viria de Belém de Judá. Mas eles disseram, quando o Messias vir, ele ensinará coisas maiores do que este Jesus Cristo, e nós não sabemos de onde ele é. Ou seja, aquilo que Deus diz desde o começo: a falta de sabedoria destrói o meu povo. A falta de conhecimento de Deus acaba com o povo de Deus. Preciso conhecer os ensinos de Jesus Cristo. É preciso conhecer Jesus Cristo, para que não termine se acabando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, irmãos. A graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre, nos ajudando e nos protegendo e nos fazendo seguir este Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.